Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar no livro de Provérbios. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 6, onde vamos desenvolver os versículos de 20 a 35. E eu dei como título a essa porção aqui do capítulo 6 de O Adultério, Ruína Certa. Mas antes da gente desenvolver esse devocional matinal, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por estarmos tendo a oportunidade de aprendermos da tua palavra. Te pedimos a compreensão dela e que possamos aplicá-la em nossas vidas. Que não sejamos meros ouvintes da tua palavra, mas que ela possa mudar as nossas vidas. É isso que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema de hoje vai nos mostrar os terríveis resultados que o adultério pode proporcionar na vida de uma pessoa. Esse texto é uma proteção para nós e nos apresenta alguns elementos que nos adverte contra a mulher adúltera. O tempo vai ficar ruim para aquele que não ouve a voz do Espírito Santo na palavra. O primeiro elemento que o texto nos apresenta é a segurança da sabedoria dos pais, a segurança do conselho dos pais. Assim, o verso 20 a 24 nos diz: Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Vocês percebem que desde o primeiro capítulo de Provérbio, a fórmula é: filho, considera o que os seus pais têm a dizer? Mas aqui tem uma diferença, em relação às outras fórmulas desde o capítulo 1. As outras, a ênfase recai sobre o conselho do pai. Aqui ele está falando da instrução do pai e da instrução da mãe. O objetivo do autor é destacar as instituições da família, do casamento e da mulher, meus irmãos. Não caiam vocês, mulheres, na armadilha em achar que o livro de Provérbios só fala coisas ruins sobre mulheres adúlteras. Não. O livro de Provérbios também exalta a mulher que é virtuosa, a mulher que ensina o seu próprio filho homem a respeito do caminho das mulheres perversas. A como ele exalta a glória de Deus quando ele preserva a glória das mulheres. Como nós precisamos de mulheres assim, na verdade? Esse é um chamado para que o homem e uma mulher criem seus filhos no temor e na disciplina do Senhor. Paulo diz isso lá em Efésios 6,4. Filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe. Ensina os seus filhos na disciplina e no temor do Senhor. Salomão conhecia a necessidade que as pessoas têm de serem ensinadas por bons instrutores. Aqui não é diferente, pois ele vê seu filho, além dos demais leitores, como possíveis alvos da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Então ele alerta-os da grande capacidade delas de seduzir pessoas que jamais deveriam segui-las. Por isso, Salomão oferece bons ensinos que ele está certo de que protegerão seu filho e aqueles que se atentarem a esta lição. E a orientação é: amarre-os
estes ensinos, esses conselhos bíblicos sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Esse é um modo de expressar com próximos os conselhos bíblicos devem estar dos servos de Deus. Como também eles devem desenvolver um relacionamento ininterrupto com a sabedoria. E o resultado, quando alguém guarda os ensinos do Senhor desse modo, ele pode estar certo de que, quando ele andar, os ensinos o guiarão. Quando dormir, os ensinos estarão protegendo. Quando acordar, os ensinos e os conselhos bíblicos falarão com ele. Andar, dormir e acordar aqui, irmãos, resume o dia inteiro. De maneira que essa frase quer dizer que esses ensinos, esses conselhos bíblicos te protegerão o tempo todo e aonde quer que você vá. Se esse é o resultado de dar ouvidos à instrução, a razão para que tudo isso ocorra é que o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, as advertências das disciplinas são caminho que conduz à vida, podendo proteger os servos de Deus da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Entende? Como também proteger não somente os servos, do Senhor, mas também proteger as servas do Senhor, do homem moral e dos falsos elogios do homem leviano. E essa frase aqui lembra, de que o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida, nos lembra Salmo 119, 105, não é verdade? A tua palavra, Senhor, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Por isso, se você é um filho ou um discípulo, vacine-se com a palavra de Deus e com a obediência a ela. Se você é um pai ou uma mãe, dedique-se ao ensino da Bíblia e ao testemunho de vida. Por mais que você ouça dos seus filhos que o mundo mudou, como a gente vê no mundo aí fora, uma geração de jovens adultos e adolescentes que acham que com qualquer conselho que vem dos seus pais é idiotice, é besteira, e que as coisas não são mais assim. Não, meus irmãos, o mundo não mudou. O pecado ainda é pecado e o diabo ainda é o diabo. Quando seguimos os ensinos do Senhor, o nome de Cristo será honrado e nós seremos protegidos do pecado. O porquê de tudo isso, meus irmãos? É porque, em segundo lugar, o ardil da sedução é real e é uma armadilha. O segundo elemento que eu quero destacar do trecho é como começa o ardil da sedução. Provérbios 6, 25 diz: não cobice em seu coração a sua beleza, nem deixe seduzir por seus olhares. Salomão quer nos mostrar aqui que alguns erros causam prejuízos muito grandes. Esse texto é a sequência do alerta que o escritor faz sobre os perigos da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana que nós vimos anteriormente. Sobre uma pessoa assim, o rei sábio diz: não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. O sentido é: não deposite no seu coração os desejos para isso. Não dê moleza. A orientação é: corre dela. Corre dela, irmão. Não brinque com isso. A Bíblia é bem clara em dizer que quando você começa a olhar para uma mulher com os olhos diferentes, sinal vermelho, pem, pem, pem,
Corre, corre! Quando nós vimos aqui as palavras de Jesus que nos ensinam que o pecado nasce no coração, logo vem em nossas mentes, né, Mateus 5, 27 a 28, que ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Quando as palavras de Jesus aqui querem nos ensinar isso. O pecado nasce no coração, ou seja, quando você vê alguém caindo em pecado, saiba que antes ele permitiu que o desejo crescesse dentro de si. Esse cuidado serve para promover proteção contra qualquer mulher imoral. Mas o escritor parece ter em mente um caso específico, perigoso, a saber, a mulher casada. Não é uma mulher qualquer, não é uma prostituta qualquer, é uma mulher casada e adúltera. Já que explica que o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas, como nós vamos ver no verso 26. E esse cuidado serve também, meus irmãos, para proteção contra qualquer, né, homem imoral, homem casado e adúltero, minha irmã. Né? Tanto para a mulher, tanto para o homem. Não deixe esse desejo alimentar o seu coração. Não queira aquilo que não é seu e que é dos outros. Então, agora vem o terceiro elemento, que é alguns motivos para não se envolver com a mulher adúltera. Não brinque com fogo, pois quem brinca com fogo vai se queimar. Olha os versos 26 a 35, o que dizem. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. O primeiro motivo é que o custo do adultério é a própria vida. Salomão não está ensinando o modo mais barato de se deitar com uma mulher ou com um homem, mas apontando o alto preço que o adúltero paga em consequência do seu pecado, chegando a custar-lhe a própria vida. Infelizmente, muitos servos de Deus menosprezam esse perigo e superestimam sua capacidade de controlar a tentação, negando-se a fugir determinadamente da mulher que, com sua conversa envolvente e toques carinhosos, o adulam e enchem seu ego. Para esse, Salomão pergunta: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? É um alerta do tipo: você está brincando com fogo, que é o segundo motivo. O escritor diz que assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Quem brinca com a mulher do próximo vai se queimar. O dano é certo. Por isso, a melhor maneira de evitar pagar esse preço drástico é recorrer à sabedoria e à santidade da palavra de Deus e dos servos sábios, os pais, como vimos no primeiro elemento, nos versos 20 a 24. De que forma? Não permitindo que palavras doces, mas impróprias,
encontre livre morada nos ouvidos, nem que carícias aparentemente inocentes aqueçam o coração dos servos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando você faz esses tipos de concessões ao pecado, a ruína é certa. Vai arriscar? Corra! Assisti uma reportagem de um programa policial que contou a história de um homem que, depois de praticar um roubo, foi preso. Enquanto esteve detido, sua esposa arrumou alguns namorados. Quando o ladrão deixou a cadeia, ficou sabendo da traição dela com o pedreiro, da esposa com o pedreiro. E chamando um comparsa, espancou o amante da esposa até a morte. A tragédia se abateu sobre todos, pois o amante terminou morto. O assassino voltou para a cadeia e a esposa estava grávida, sem ter com quem contar. O repórter que fazia a matéria disse que o pedreiro não imaginava que o namoro terminaria com uma fatalidade, a sua própria execução. Mas a verdade é que não é difícil de imaginar ou prever algo assim. O dano é sério. Na sequência, Salomão continua argumentando sobre os perigos e as consequências do adultério. Desta vez, o escritor utiliza uma comparação forte, pois diz que o ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Esse é o terceiro motivo. A intenção não é justificar um roubo, mas dizer que se tem a dó de alguém que rouba para se alimentar, é certo que ele sofrerá as devidas punições, de modo que, se for pego, deverá pagar pelo seu roubo, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. A consequência enfrentada pelo ladrão nesse texto serve ao propósito de mostrar que consequência, por pior que seja, é muito menor que a tragédia que um adúltero possa enfrentar. O homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Mas o que poderia ser pior que ser arruinado ao perder tudo que se tem? Salomão responde a isso dizendo que o homem tolo que se deita com a mulher casada sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Esses são o quarto e o quinto motivo. Há muitas razões para isso, pois ainda que nossa sociedade tenha tendência a relevar esse tipo de mal, apoio ao adultério por amor, ao que a série, as novelas mostram, e acaba torcendo para o adúltero ficar com aquela mocinha ou aquele mocinho tão sofrido, por mais que a sociedade tem essa tendência de relevar esse tipo de mal, o adultério ainda fere o casamento e a família. E por isso é visto como reprovação. Mas o escritor tem uma razão específica para pronunciar a destruição do adultério, explicando que seu mal virá do cônjuge traído, pois o ciúme desperta a fúria do marido. Por mais que nós estamos no século 21, o marido traído, a vingança dele é a morte. No caso do ladrão, era possível remediar a situação oferecendo uma compensação, mas o marido traído não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Assim, existe uma perigosa possibilidade dele levar sua vingança a cabo, a morte. Filho meu, é isso que você quer? É a isso que você pretende se arriscar? Se a resposta for sim, além de pecador, você também é um grande tolo. A pergunta para você também é isso que você quer, meu irmão? É isso que você quer, minha irmã? Se sim, além de pecador, você é um grande tolo ou uma grande tola. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esses alertas que Salomão faz sobre os perigos da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana, tanto a mulher quanto o homem.
E diz para não nos deixar ser seduzidos pelas palavras e os elogios que eles fazem, mas que devemos estar cada vez mais próximos dos seus conselhos, estarmos cada vez mais perto da sabedoria que vem do Senhor. Pois são eles que nos protegerão das seduções da mulher adúltera. E que nós não devemos brincar com essa prática pecaminosa e danosa, a busca por aquilo que não é nosso, que é do outro. Pois quem brinca com a mulher do próximo, o dano é certo e as consequências são terríveis, levando o marido traído à vingança e vingança de morte, tanto o homem traído como a mulher traída. Então a melhor maneira de se evitar isso é recorrer à sabedoria das pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas e à santidade da Tua palavra. Ajuda-nos a não brincar com fogo. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus amados.